Antes de iniciar a mensagem, a reflexão desta noite, gostaria de agradecer à igreja a manifestação de carinho hoje no culto pela manhã, pelo meu aniversário, e também agradecer a todos aqueles que, de forma pessoal e virtual, me abraçaram. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês. Desde julho do ano passado, nós estamos convivendo com uma palavra, não sei se os irmãos sabem qual é essa palavra, e a campanha de missões estaduais em julho passado foi Povo Reconciliado, agente de reconciliação. Este ano nós somos convidados a celebrar a reconciliação. A reconciliação envolve uma mudança em um relacionamento, de ruim para bom, de inimizade para amizade. Quando usado entre nações, envolve estabelecimento de paz, que estavam anteriormente em guerra, uma com a outra. Mas eu falei que de julho de 22, essa palavra nos cerca. Mas ela não é tão nova assim. Cristo veio para nos reconciliar com Ele. Então, já sabem que não é nova. Às vezes, a gente esquece de que ela existe. No nosso vocabulário, a gente deleta. Mas vejamos o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 20, diz o seguinte: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa foi a fala de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 16 a 20. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que Tu uses a minha vida para falar do Teu amor, falar da transformação que há em nós por causa da reconciliação com Cristo. Ajuda-nos a entender e a praticar esse ministério de reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. A palavra reconciliação é muito usada no contexto de relacionamento entre pessoas. E vai um desafio. Será que existe outro contexto em que essa palavra pode ser usada? Entre relacionamentos, mas eu falei que em países, entre nações, que são formados por pessoas. Então, se duas nações estão em guerra, os líderes, pessoas dessas nações, podem se encontrar e se reconciliar. Casais que se reconciliam depois de passar por dificuldades no seu casamento,
Crianças ou filhos que se reconciliam com seus pais depois de algum tempo de algumas questões enfrentadas. Amigos que tiveram um desentendimento se reconciliam após anos de amargura com um lugar de perdão. E quando o ser humano busca por reconciliação, ele está buscando por transformação. Em alguns dicionários, a palavra reconciliação é vista assim: é o ato ou efeito de reconciliar, e faz menção a deixar para trás uma briga ou um confronto, retornando uma amizade ou outra ligação afetiva que se encontrava interrompida por uma desavença. Com a reconciliação, se pode recuperar relacionamentos quebrados e restabelecer a paz entre as partes envolvidas. Mas o que Paulo diz sobre reconciliação? Ele diz que somos colocados em um relacionamento correto com Deus, e através desse relacionamento recebemos benefício de estar com Deus. Não estamos mais afastados e separados pelo pecado. Agora nós nos unimos para que possamos experimentar a paz em nós, vinda por Cristo. Ao mesmo tempo, fomos separados pelo pecado, mas Deus abriu um caminho para voltarmos a Ele e vivermos em harmonia. Vamos pensar no que significa nos reconciliarmos com Deus. Cantamos há pouco, celebrando a reconciliação. Então, buscando essa reconciliação com Deus, nós estamos buscando transformação de vidas. Nos versículos 16 e 17, nós somos lembrados que somos feitos uma nova criação. Um dos entendimentos fundamentais da vida cristã é que, uma vez que estamos em Cristo, somos chamados a ser diferente do que éramos antes. O velho eu, o novo eu. Em nosso estado anterior, antes de chegarmos a Cristo, estávamos mortos em nossas transgressões. Estávamos separados de Deus. E, pasmem, fora de Cristo, não tem nada de bom em nossas vidas. A nossa própria natureza é inteiramente corrompida pelo pecado. Mas quando chegamos a Cristo, há algo que nos muda, ou que deveria nos mudar. Muda os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, os nossos desejos. Queremos ser como Cristo cada vez mais. Queremos que os outros vejam em nós a Cristo, através da reconciliação com Ele. Em Efésios 4, 20 a 24, Paulo diz o seguinte: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Pedro fala também do nascer de novo, no capítulo, primeira carta, capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. No encontro de Jesus com Nicodemos, que é citado em João 3:3, Jesus fala para Nicodemos: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Às vezes Jesus explicou quando Nicodemos pergunta: posso voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus olhou para ele: oh, Nicodemos,
Às vezes a gente está falando e sente essa vontade de dizer: ô Nicodemos, mas Paulo quer que entendamos que em 2 Coríntios 16 e 17 é que somos uma nova criação. Em Cristo somos algo diferente do que éramos antes. O Espírito Santo está mudando o nosso espírito interior, a nossa própria natureza, e estamos sendo transformados. Embora haja pecado que ainda permaneça quando somos regenerados e transformados em uma nova criação, a diferença é que ele não tem mais poder sobre nós. Nós fomos libertos do pecado quando nós fomos reconciliados com Cristo. O poder do pecado que antes tínhamos ou tinha sobre nós, quando não éramos nem povo, como Pedro fala, agora esse pecado não tem mais poder sobre nós. Paulo nos diz em Colossenses 3, 12 e 14 o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quase, ou parte do fruto do Espírito Santo, não é isso? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Todas as ações da humanidade que encontramos têm a característica imutável de Deus. No entanto, a humanidade foi criada para o livre-arbítrio de escolher permanecer no amor, nessa característica de Deus, ou desobedecer a Deus e cair e ir para a morte eterna. Você tem opção. Opção A, continuar amando a Deus, reconciliado com Ele. Opção B, não quero nada disso. Deus não me impõe. A desobediência de Adão e Eva criou uma inimizade entre Deus e o homem. Isso significa que houve uma divisão que foi criada porque o pecado entrou no coração dos homens. E esse pecado, por causa desse pecado, foi necessário uma recriação do povo de Deus. E em Cristo nós temos esse caminho. Nos versículos 18 a 19, Deus faz a obra de reconciliação em nossas vidas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Na campanha de missões estaduais, no ano passado, o título era Povo Reconciliado, Agente de Reconciliação. Eu fui reconciliado com Deus. Eu estou reconciliando? Por causa dessa divisão do pecado, somos inimigos de Deus, fora de Cristo. E Paulo diz, no capítulo 5, versículo 10 de Romanos: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O conceito de ser inimigo de Deus, todos nós sabemos, mas é perdido por muitas pessoas. Muitas pessoas se acham ou que não são inimigos de Deus, sem ser reconciliado com Ele. Queremos dizer que todos a quem reconhece que é inimigo de Deus e se permite para conosco, quando Cristo Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. A cruz é uma prova de amor. Deus é o governante e criador de todas as coisas. Somente Ele é digno de adoração e louvor. No entanto, quando estamos fora de Cristo, todo o amor que Deus nos criou, a sua imagem, não se volta para Ele, mas para nós mesmos. Essa adoração ao eu e o que vem com ela é a essência da nossa natureza sem Cristo.
porque nossa natureza pecaminosa é obcecada por si mesmo, Deus teve que fazer algo dramático e audacioso, eu diria, para mudar essa situação. Os alicerces que foram construídos ou foram colocados sobre a história de Israel e da lei, o próprio Israel, o povo de Israel e a lei, foram apenas sombras do que viria com Cristo. Quando Deus criou todas as coisas, entrou no tempo e no espaço e caminhou entre nós para nos salvar do pecado que manchou e contaminou a nossa imagem, a imagem de Deus feita em nós. Somos todos portadores da imagem de Deus, alguns com a imagem meio fora de foco, turva, manchada, outros já com o foco mais visível. Paulo nos diz que essa ação que Deus fez para trazer reconciliação conosco, em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Que morra por um justo, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quem nos deu o sopro da vida? Deus. Quando criou Adão e Eva, ele deu sopro de vida para Adão e Eva. Ele nos deu vida. Quem morreu para que fôssemos resgatados? Deus, através de Cristo. Foi Deus que nos deu o sopro da vida e morreu em nosso lugar para que pudéssemos nos reconciliar com Ele e nos colocar numa relação com Ele. Essa é a mensagem central do Evangelho. Deus fez o que não podíamos fazer por nós mesmos, para nos recriar através do poder do Espírito Santo e da nova vida pelo seu poder, para que pudéssemos ser regenerados, justificados e reconciliados com Ele. E esse amor que nos foi feito, a imagem e semelhança com Deus, continua presente conosco. Em Apocalipse, capítulo 21, versos 4 e 5, diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso nos remete a Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Muitas vezes, Deus está abrindo caminhos nos desertos, abrindo riachos também no deserto. E nós não estamos vendo, porque o foco está em nós, e não naquilo que Deus faz. A reconciliação que nos é dada através de Cristo é apenas uma antecipação do que será. Este dom da reconciliação que foi oferecido a todos que invocam o seu nome é o maior dom de todos. Ser reconciliado com Deus indica que o Espírito Santo de Deus está em ação para continuar
ou para santificar os reconciliados pela justiça de Deus. Essa reconciliação com Deus, por sua vez, molda. Essa reconciliação com Deus, por sua vez, molda a maneira como agora vemos as pessoas ao nosso redor. Você reconciliado com Deus, você vai olhar para as pessoas ao seu redor de forma diferente, ou pelo menos deveria. Se nós somos um povo reconciliado, nós devemos ser agentes de reconciliação. No versículo 20, nós somos chamados a exercer o ministério da reconciliação, a sermos embaixadores do reino. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 2,13 o seguinte: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua em eficácia em vocês, os que creem. Se você crê que você é embaixador, foi reconciliado com Deus, você pode servir no ministério da reconciliação. A reconciliação e a salvação é um dom gratuito. Dom é presente. Presente você não paga por ele, a não ser que seja para alguém. Mas esse presente Deus já nos deu, o Filho dele. Não custou nada para nós. Para Deus, sim. O Filho dele morreu por nós. Foi um presente caro para Deus. Às vezes a gente olha, vem lá o presente, salvação. Não gostei não. Aí deixa lá. De repente espera uma oportunidade para dar aquela salvação para outra pessoa. Mas você não pode dar se você não é salvo, se você não escolheu, não aceitou o presente. Ele tomou sobre si a morte que merecíamos, o pecado. Em Isaías nós lemos 53, versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse foi o preço do presente, o preço da salvação, o preço da reconciliação. Essa é a mensagem que nos foi transmitida através dos apóstolos nos últimos 2000 anos. Paulo nos dá o imperativo de nos reconciliarmos. Reconciliem-se com Deus. Isso significa que, como seguidores de Cristo, nossa natureza não é mais de pecado, mas de reconciliação e de uma nova criação. Em nosso próprio contexto, o embaixador é aquele que representa os interesses de um país, de um reino. O embaixador vai levar assuntos políticos a um governo estrangeiro, a fim de estabelecer comércio, alinhamento militares, acordos comerciais, trabalho diplomático para que entre esses dois países tenham paz. O embaixador é o principal representante da nação, é uma terra estrangeira. Nós somos embaixadores do reino. E aqui na igreja tem essa possibilidade de sermos embaixadores e mensageiras do reino. Procure os irmãos Irarley e a irmã Ibrantina e fale com eles. Você pode ser um embaixador do reino, desde criança, uma mensageira do reino, e trabalhar na reconciliação com Deus. Paulo compara o trabalho que ele fez e o nosso trabalho como de um embaixador. Somos representantes de Cristo no mundo, com nova criação que foi reconciliada e nascida
de novo, compartilhemos a mensagem de reconciliação em uma terra estrangeira. Atos 7:6, na parte A, diz: Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos em uma terra estrangeira. Nós sabemos, aqueles que creem e os que não creem, não ficaremos aqui. Nós vamos ser levados para o céu. Creia você ou não. Estamos em uma terra estrangeira. O mundo ao nosso redor é uma sociedade pós-cristã que muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, é hostil à mensagem do Evangelho. Mas, como Paulo, devemos ser ousados na proclamação do Evangelho. Eu acho que vocês conhecem a história de uma igreja que há 100 anos proclama o Evangelho. Continue como igreja proclamando o Evangelho. Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós, e é por isso que nós devemos representá-lo bem. Caso a gente represente de forma errada, nós estaremos afastando as pessoas de Deus, não estaremos reconciliando ninguém com Deus. A igreja deve ser um lugar cheio de pessoas que estão cheias do Espírito Santo e andam em santidade e retidão acima de todas as coisas. Devemos ser o exemplo de Cristo ao mundo. Quando nós, ou a igreja em geral, respondermos de maneiras contrárias a Cristo, anulamos o testemunho que nos foi dado. Dizemos não ao sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que a mensagem da reconciliação é importante para Paulo. Ele se preocupava com o povo, os crentes em Coríntios, e deve ser importante para nós. Se formos um povo reconciliado, seremos agentes de reconciliação. Seremos um tipo de testemunho para o mundo. Mostraremos que o reino de Deus, da maneira que trará a glória a Deus, trará ao reino. Concluindo, eu diria que reconciliarmos-nos com Deus é a base para a nossa nova vida em Cristo. A exemplo de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, e a nós, reconcilie-se com Deus. Não sejamos um povo, que sejamos um povo reconciliado com Deus, que sejamos testemunha do reino no mundo que o nega em muitos casos, porque muitos cristãos não representam adequadamente o Cristo e nem o seu reino. Que sejamos um povo santo e separado para esta obra de reconciliação e levemos aos outros a palavra de salvação de Cristo. Que sejamos embaixadores do reino de Deus aqui. Que sejamos transformados através da obra de reconciliação em nossas vidas, feita pelo sacrifício de Cristo na cruz. Que sejamos transformados em agentes de reconciliação e possamos celebrar a reconciliação com o povo pernambucano. Que todos nós possamos viver a reconciliação com Deus